Clara vivia um romance que parecia perfeito. Mas aos poucos, as rachaduras começaram a aparecer. Entre promessas vazias e longas ausências, ela se perdeu em um relacionamento que a sufocava mais a cada dia. Agora, em uma noite chuvosa, ela se encontra diante da decisão mais difícil de sua vida: continuar vivendo para alguém que nunca está presente, ou finalmente se libertar e redescobrir quem ela realmente é. O que Clara fará? Não perca essa emocionante história de amor, dor e autodescoberta. Clara estava sentada na beira da janela, observando a chuva escorrer lentamente pelo vidro. O céu de São Paulo estava carregado, assim como seus pensamentos. O som abafado dos carros e o ecoar distante das buzinas compunham a melodia da cidade. Mas Clara se sentia completamente fora de sintonia com o ritmo do mundo ao seu redor. Ela puxou os joelhos contra o peito e respirou fundo, sentindo o ar pesado do apartamento. O silêncio ali era quase sufocante, um contraste com a tempestade que rugia lá fora. Era como se a cidade estivesse refletindo o turbilhão que acontecia dentro dela. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava uma xícara de café já frio, mas nem isso a incomodava. Havia algo mais profundo corroendo seus pensamentos. Lucas. Sempre ele. Quando Clara conheceu Lucas, tudo parecia perfeito. Ele tinha aquela presença cativante, o tipo de homem que entrava em uma sala e atraía todos os olhares. Alto, charmoso, com um sorriso que parecia carregar promessas de mundos além do comum. Era o tipo de pessoa que sabia o que dizer, como agir, sempre com uma segurança inabalável. Clara se apaixonou rapidamente, embriagada pela ideia de viver ao lado de alguém tão intenso. No início, Lucas era tudo o que ela sempre quis. A vida ao lado dele parecia ser uma aventura sem fim, cheia de momentos imprevisíveis, risadas e sonhos compartilhados. Eles passeavam pela cidade como se o tempo não existisse, e ele prometia um futuro de viagens, conquistas e um amor inquebrável. Mas, com o passar do tempo, as rachaduras começaram a aparecer. Lucas nunca ficava por muito tempo. Era como o vento, sempre de passagem, sem raízes em lugar nenhum. Desaparecia por dias, às vezes semanas, deixando Clara sozinha, sufocada pela ausência e pelas promessas quebradas. Quando voltava, agia como se nada tivesse acontecido, exigindo que Clara fosse a mesma de antes, pronta para perdoá-lo e seguir em frente, como se ele não tivesse abandonado tudo. Naquela última vez, quando ele saiu dizendo que precisava de um tempo para se encontrar, Clara finalmente sentiu algo quebrar dentro dela. Durante a ausência de Lucas, ela refletiu sobre as muitas vezes em que havia perdoado e tentado recomeçar. Mas o retorno dele sempre trazia as mesmas desculpas, os mesmos pedidos de desculpa seguidos de promessas vazias. E agora, ele estava de volta. Como se nada tivesse mudado. Como se Clara fosse um ponto fixo no mundo caótico dele, sempre pronta para recebê-lo, para se moldar às suas vontades. Ela suspirou, sentindo o peso da decisão que sabia que teria que tomar. O coração estava em conflito. Ainda havia amor, mas também havia dor. Uma dor crescente que a sufocava mais a cada dia. Por mais que ela desejasse acreditar que Lucas poderia mudar, uma parte dela, cada vez mais forte, sabia que isso não aconteceria. Não importava quantas vezes ela perdoasse, ele sempre a deixaria, voltando apenas quando fosse conveniente para ele. Clara se levantou da janela e caminhou até o espelho do corredor. O reflexo que viu ali era de alguém que ela mal reconhecia. Olheiras profundas, olhar cansado, uma expressão vazia. Onde estava a mulher alegre que um dia se entregou de corpo e alma a um amor cheio de esperanças? Onde estavam seus próprios sonhos, suas ambições? Tudo parecia ter sido engolido pelo caos que Lucas trouxe para sua vida. Ela sabia que precisava conversar com ele, que algo precisava mudar, mas a ideia de enfrentá-lo, de finalmente colocar em palavras tudo o que sentia, a aterrorizava. E se ele a convencesse novamente? E se aquele sorriso, aquele charme irresistível a fizesse recuar, como tantas outras vezes? Clara não tinha certeza de que seria forte o suficiente para resistir. O barulho da porta se abrindo no outro cômodo a fez despertar de seus pensamentos. Era Lucas. Ele entrou no apartamento com seu habitual sorriso despreocupado,
como se os dias em que ficou fora não tivessem importância. Tirou a jaqueta molhada pela chuva e jogou-a sobre a cadeira da cozinha. "E aí, como estão as coisas?" ele perguntou, como se tivesse acabado de voltar de uma breve caminhada e não de mais uma de suas fugas. Clara o olhou, sem responder de imediato. Suas mãos estavam frias, o coração batendo acelerado. Ela sabia que o momento tinha chegado. Não poderia mais adiar. Não poderia mais continuar sufocada pela esperança de que ele mudaria. Algo dentro dela estava diferente agora. "Lucas", sua voz saiu baixa, quase um sussurro. "A gente precisa conversar." Aquelas palavras, simples e comuns, carregavam o peso de meses de dúvidas, mágoas e frustrações acumuladas. E ela sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. Clara sentiu a tensão crescer no ar assim que pronunciou aquelas palavras. Lucas, que havia se acomodado despreocupadamente no sofá, levantou o olhar, ainda com um sorriso leve, mas seus olhos mostravam algo diferente. Ele sabia que algo estava por vir, mas, como sempre, parecia estar confiante de que poderia controlar a situação, assim como sempre fazia. "Conversar sobre o quê?" perguntou, cruzando as pernas e reclinando-se no sofá. "Você está bem?" Ela respirou fundo, lutando contra o nó que apertava sua garganta. Quantas vezes havia ensaiado esse momento em sua cabeça? Quantas vezes tentou imaginar as palavras certas, o tom certo, mas agora que o momento tinha chegado, tudo parecia escapar de sua mente. Havia uma confusão de emoções dentro dela. Mágoa, raiva, mas também aquele resquício de afeto que não queria desaparecer. "Eu não estou bem, Lucas", começou, tentando controlar a voz. "Faz muito tempo que não estou bem, mas você nunca percebe." Lucas descruzou as pernas e se inclinou para a frente, como se estivesse prestes a responder, mas Clara o interrompeu com um gesto. Ela precisava falar antes que ele pudesse começar a argumentar, antes que ele pudesse usar suas palavras para inverter a situação, como sempre fazia. "Eu sinto que estamos num ciclo, Lucas", continuou, olhando para ele com firmeza. "Você vai, desaparece, me deixa sozinha, e eu fico aqui esperando, imaginando o que fiz de errado, o que posso fazer para que você fique, para que a gente dê certo. Mas a verdade é que você não está disposto a mudar, e eu não aguento mais." Lucas pareceu um pouco desconcertado, mas logo se recuperou, tentando adotar aquele tom calmo e conciliador, que tantas vezes já a havia desarmado. "Clara, eu sei que às vezes posso ser complicado, mas você sabe que eu te amo, não sabe?" Ele se levantou do sofá e foi até ela, tocando seu braço suavemente. "Eu estou aqui agora, e é isso que importa, certo? Não precisamos transformar isso num grande drama." Ela se afastou de seu toque, o coração acelerado. As palavras dele soaram exatamente como temia. Era sempre assim. Ele minimizava o problema, jogava para o lado qualquer responsabilidade, como se tudo fosse fruto da complicação dele, e não de algo mais profundo. "Não, Lucas, não é o suficiente." Sua voz saiu mais firme dessa vez, surpreendendo até a si mesma. "Não podemos continuar assim. Eu estou cansada de te esperar, de fingir que as coisas vão melhorar, quando no fundo, eu sei que não vão. Eu preciso de algo mais, algo real." Ele riu, uma risada curta e amarga, como se estivesse incrédulo. "Algo mais? Você tem tudo aqui, Clara. Eu volto sempre. Estou com você agora. O que mais você quer?" Ele balançou a cabeça, visivelmente frustrado, mas ainda tentando manter o controle. "Você está exagerando." Exagerando? A raiva finalmente encontrou uma saída. "Lucas, você nunca fica. Você sempre some. E quando volta, age como se nada tivesse acontecido. Eu me sinto sozinha mesmo quando você está aqui. É como se eu fosse invisível." Lucas abriu a boca para responder, mas dessa vez ela não parou. Todas as palavras que estavam presas dentro dela por tanto tempo começaram a jorrar, carregadas de mágoa e frustração. "Eu perdi tanto tempo esperando por você, acreditando que as coisas iam melhorar, que você ia mudar, mas a verdade é que você só se importa com você mesmo, com suas aventuras, seus desejos, suas vontades. Eu estou sufocando aqui, Lucas. Estou me perdendo por tentar te manter por perto."
Ele cruzou os braços, claramente irritado. O sorriso de antes desapareceu, dando lugar a uma expressão fechada. Então, o que você quer que eu faça? Que eu mude completamente por sua causa? Que eu abandone tudo o que sou? Porque é isso que parece que você está pedindo. Eu não estou pedindo para você mudar quem é, Lucas. Estou pedindo para você me valorizar, para entender que não se trata apenas de você, mas de nós. Clara respirou fundo, sentindo as lágrimas começarem a se acumular em seus olhos. Mas eu percebi que você não quer isso. Você nunca quis. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tudo o que nunca havia sido dito antes. Clara olhou para Lucas, tentando ver no rosto dele algum sinal de arrependimento, de compreensão. Mas o que encontrou foi o mesmo olhar de sempre, impassível, defensivo. Eu não sei o que você esperava, Clara. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. Você sabia disso desde o começo. As palavras dele foram como uma faca. Ele estava certo. Desde o início, Lucas havia mostrado quem ele era. Mas Clara, em sua esperança, havia ignorado os sinais, acreditando que o amor poderia transformar o que era, na verdade, inalterável. Ela sentiu seu coração apertar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a se libertar. Pela primeira vez, Clara viu Lucas como ele realmente era, sem as ilusões que tinha criado em torno dele. Talvez seja isso o problema, ela disse quase num sussurro. Eu sempre soube, só não queria acreditar. Lucas franziu o senho, confuso. Ele não estava acostumado a vê-la assim, tão resoluta, tão pronta para confrontá-lo. O que você está dizendo? Estou dizendo que não dá mais, Lucas. Clara sentiu o peso daquelas palavras como um alívio, como se finalmente estivesse tirando um fardo de seus ombros. Eu não posso mais continuar nesse relacionamento onde só eu me importo, onde só eu espero algo que nunca vem. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Lucas ficou parado, olhando para ela, ainda sem acreditar no que estava ouvindo. Você está terminando comigo? Ele perguntou, com uma incredulidade quase infantil. Clara olhou para ele, e a dor em seu peito se misturou a uma estranha sensação de paz. Sim, Lucas. Acho que sim. E com essas palavras, Clara deu o primeiro passo em direção a algo que ela mal sabia o que seria, mas que, pela primeira vez em muito tempo, parecia ser realmente seu. As palavras de Clara ainda pairavam no ar como uma sentença. Lucas, de pé diante dela, parecia processar lentamente o que acabara de ouvir. Ele sempre fora o tipo de homem que acreditava ter tudo sob controle. E naquele momento, pela primeira vez, parecia incerto, mas o silêncio dele não durou muito. A incredulidade deu lugar a algo mais sombrio. Você está mesmo terminando comigo? Repetiu, sua voz mais firme, mas com um tom de incredulidade que a fez estremecer. Clara sentiu uma onda de nervosismo percorrer seu corpo. Ela havia dito finalmente. Mas agora, frente à reação dele, o peso da decisão começava a se mostrar. Nunca fora fácil lidar com o temperamento imprevisível de Lucas. E ela sabia que o que estava por vir seria complicado. Ele sempre odiou a ideia de perder o controle sobre qualquer coisa, muito menos sobre uma mulher que ele achava que sempre estaria ali para ele. Estou. A voz dela saiu mais baixa do que esperava, mas o suficiente para ser clara. Eu não posso mais continuar assim. Não posso mais ficar esperando que você mude, quando está claro que isso nunca vai acontecer. Lucas se aproximou lentamente, com o olhar fixo em Clara. Ela sentiu o coração acelerar, e por um momento o silêncio foi ensurdecedor. Ele a encarava de uma maneira que ela ainda não tinha visto antes. Algo no rosto dele estava mudado, endurecido. Você não vai me deixar, disse Lucas, sua voz grave, como se estivesse fazendo uma afirmação. Nós já passamos por tanta coisa. Eu sempre volto, não volto? Sempre estive aqui para você no final das contas. Clara deu um passo para trás, tentando manter a distância. Aquele lado de Lucas, a insistência em querer manter tudo sob seu controle, começava a aparecer, e ela sentia o ar ao redor ficando mais pesado. Ela sempre soube que o orgulho dele era grande, mas agora via a profundidade da sua incapacidade de aceitar a rejeição. Voltar não é o bastante, Lucas, respondeu, com a voz mais trêmula. Estar presente de verdade é o que importa, e você nunca está.
Eu passei muito tempo tentando ignorar isso, mas agora não dá mais. Ele riu, uma risada amarga e forçada. A expressão dele era algo entre o desdém e a incredulidade. Lucas não estava acostumado a ouvir não, muito menos de alguém como Clara, que sempre fora a mais compreensiva, a que esperava pacientemente enquanto ele se perdia nas suas fases. Você acha que pode simplesmente ir embora e tudo vai ficar bem? Acha que vai encontrar algo melhor lá fora? Lucas perguntou, a raiva começando a borbulhar sob a superfície de sua voz. Porque acredite, Clara, ninguém vai te amar como eu amo. Ninguém vai te dar o que eu te dou. Ela sentiu o chão quase tremer sob seus pés. Aquele discurso, a forma como ele falava, sempre foi sua arma mais poderosa. Lucas era capaz de fazer com que qualquer um duvidasse de suas próprias decisões, de seus próprios sentimentos. Por um momento, Clara pensou se ele estava certo. Será que ela conseguiria realmente seguir sem ele? Será que tudo lá fora seria melhor do que a vida que tinha com ele? Mas ao mesmo tempo, a voz dentro dela, aquela que vinha crescendo cada vez mais, a lembrava do quanto tinha sofrido, do quanto havia se perdido tentando ser a mulher que ele esperava, enquanto ele não fazia esforço algum para se ajustar às necessidades dela. Lucas, eu não quero mais discutir. Ela deu mais um passo para trás, tentando evitar qualquer proximidade. Eu já tomei minha decisão. Por um momento ele ficou em silêncio. A respiração dele mais pesada, visivelmente tentando controlar a raiva que transparecia em cada movimento. Clara percebeu que aquilo estava longe de terminar de forma tranquila. Então é isso? Você está jogando tudo fora? Ele se aproximou mais uma vez, mas dessa vez com uma intensidade que a fez recuar ainda mais. Você vai sair por aquela porta e me deixar aqui como se eu fosse o problema? Clara sentiu o pânico subir, mas se manteve firme. Ela sabia que não podia ceder naquele momento. Ceder significaria voltar para o mesmo ciclo. Significaria nunca se libertar. Não é uma questão de jogar fora, Lucas, disse, tentando controlar a própria respiração. É sobre me salvar antes que eu me perca completamente. Eu preciso disso. Lucas bateu com a mão na parede ao lado, com força, o som ecoando pelo pequeno apartamento. Clara deu um pequeno sobressalto. O rosto dele estava transtornado agora, os traços tensos de alguém que não aceitava perder. O clima havia mudado, o ar estava denso, e Clara sentiu o medo crescer em seu peito. Ela nunca o tinha visto daquela forma. Você não vai sair assim, Clara, ele disse, com a voz baixa e ameaçadora. Não depois de tudo o que eu fiz por você. Não depois de todos esses anos. Clara sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Agora ela sabia, com toda certeza, que precisava sair dali. Precisava se afastar de Lucas, antes que a situação saísse de controle. Não era apenas sobre um relacionamento tóxico. Agora, havia algo mais em jogo. E o medo de Lucas perder o controle a fez entender que ele não ia aceitar aquela decisão de maneira fácil. Lucas, eu vou sair, disse ela com a voz firme, mesmo que seu coração estivesse disparado. E você vai me deixar ir. Ele olhou para ela por um longo momento, os olhos dele fervilhando de raiva e frustração. Mas então, algo mudou em sua expressão. Um sorriso, frio e calculista, apareceu em seus lábios. Vai, Clara, disse ele calmamente, como se de repente tivesse desistido de lutar. Saia, mas saiba que quando você atravessar aquela porta não tem volta. Clara ficou imóvel por um momento. As palavras dele a atingiram como uma última tentativa de controle, uma ameaça velada de que, se ela o deixasse, nunca mais haveria uma chance de retorno. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que essa era a liberdade que tanto desejava. Não haver volta era, de fato, o que ela mais precisava. Ela deu um passo à frente, passando por Lucas sem olhar para trás. A porta do apartamento parecia mais distante do que nunca, mas ela sabia que era o caminho que precisava seguir. Quando a porta se fechou atrás de Clara, um silêncio ensurdecedor tomou conta do espaço. O fim de uma história que ela tanto tentou manter viva, mas que finalmente ela havia decidido abandonar.
E com isso, Clara não sabia o que viria a seguir, mas sabia que, pela primeira vez, estava tomando o controle de sua própria vida. A porta do apartamento se fechou com um som surdo atrás de Clara, deixando-a do lado de fora, sozinha no corredor silencioso. Ela permaneceu parada por alguns segundos, o coração ainda batendo acelerado, tentando processar o que acabara de acontecer. Havia um sentimento estranho misturado dentro dela. Alívio e medo. Era a primeira vez em muito tempo que ela estava realmente sozinha, sem as correntes invisíveis que Lucas representava. Mas também era a primeira vez que não sabia o que fazer a seguir. O silêncio daquele corredor, quebrado apenas pelo barulho distante da cidade que nunca parava, parecia quase acolhedor. Clara respirou fundo, enchendo os pulmões de ar, como se estivesse provando a liberdade pela primeira vez. Ela havia feito o que, por tanto tempo, pensou ser impossível. Havia saído da prisão emocional que Lucas construíra ao redor dela. Mas, mesmo com essa sensação de libertação, o vazio deixado pela ausência dele começava a se mostrar. Ela desceu as escadas do prédio lentamente, cada degrau ecoando sob seus pés. A mente dela era um turbilhão de emoções conflitantes. Parte dela estava orgulhosa por finalmente ter tido a coragem de sair, mas outra parte, aquela parte que ainda guardava memórias dos bons momentos, se perguntava se havia feito a coisa certa. Era o tipo de dúvida que ela sabia que a acompanharia por um tempo. Quando saiu na rua, o ar fresco da noite bateu em seu rosto, e pela primeira vez em semanas, Clara sentiu que podia respirar sem dificuldade. As ruas de São Paulo estavam molhadas pela chuva recente, e as luzes dos postes refletiam-se nas poças de água. Clara começou a caminhar sem rumo, sentindo o cheiro da terra molhada misturado ao som distante de motores e passos apressados. Ela não sabia para onde estava indo. Tudo o que sabia era que não podia voltar para casa, não naquela noite. Precisava de tempo e espaço para se reorganizar, para colocar os pensamentos em ordem. Andou por longas horas, perdida em seus próprios devaneios, tentando dar sentido ao que havia acontecido. Estava mesmo pronta para essa nova etapa? Seria ela capaz de seguir sozinha, sem Lucas, sem aquela presença que, apesar de dolorosa, havia sido uma constante nos últimos anos? O primeiro lugar que lhe veio à mente foi o apartamento de sua amiga, Ana. Ana sempre fora a confidente, a pessoa com quem Clara dividia suas dúvidas e mágoas, mas também a única que sempre a incentivou a deixar Lucas. Era com Ana que Clara havia desabafado inúmeras vezes, compartilhando os detalhes das brigas, das ausências de Lucas e das vezes que ela se sentiu invisível no relacionamento. Ana, paciente e firme, sempre a escutava, mas nunca deixava de lembrá-la de que merecia mais, de que havia uma vida lá fora esperando para ser vivida sem as amarras de um amor que a sufocava. Quando Clara chegou à porta do apartamento de Ana, sentiu-se hesitante. Parte dela não queria incomodar, não queria dividir a fragilidade daquele momento. Mas antes que pudesse repensar, bateu levemente à porta. Não demorou muito para que Ana abrisse, e a expressão no rosto dela ao ver Clara deixou claro que não era necessária nenhuma explicação. Sem dizer uma palavra, Ana a puxou para um abraço apertado. "Eu sabia que esse dia chegaria", disse Ana, num sussurro suave, enquanto Clara sentia o calor do abraço. Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Chorou ali, nos braços da amiga, deixando para fora todo o peso acumulado nos últimos meses, talvez anos. Não era só o término. Era a dor de se perder em alguém. A dor de perceber que o amor que ela havia alimentado por tanto tempo não era suficiente para preencher o vazio que Lucas criava em sua vida. Era o luto por um futuro que ela havia imaginado, mas que nunca se tornaria realidade. Ana a conduziu para dentro, preparando uma xícara de chá enquanto Clara se acomodava no sofá. O apartamento era pequeno e aconchegante, um lugar onde Clara sempre sentia paz. Havia uma coleção de livros e plantas espalhadas pela sala, e o cheiro de lavanda vinha de um pequeno difusor ao lado da estante. Era o oposto do caos emocional que Clara havia experimentado nas últimas horas, e ali, naquele pequeno refúgio, ela se permitiu desmoronar. "Você fez a coisa certa", disse Ana, sentando-se ao lado de Clara e entregando-lhe a xícara. "Eu sei que agora parece difícil,
Mas você vai ver que essa foi a melhor decisão da sua vida. Clara segurou a xícara quente entre as mãos, sentindo o aroma suave do chá. Não respondeu de imediato. Ainda estava processando tudo. Ana tinha razão, claro. Em algum nível, Clara sabia disso. Mas o fim de um relacionamento, especialmente um tão intenso e conturbado como o que ela teve com Lucas, nunca era simples. Era como se estivesse começando de novo, reaprendendo a ser ela mesma. Eu sei que foi a coisa certa, disse Clara finalmente. Mas isso não torna mais fácil. Ana assentiu, com um sorriso compreensivo. Claro que não. É um processo. Mas a cada dia vai ficar mais fácil. E você vai redescobrir a mulher incrível que sempre foi. Aquela que ficou ofuscada por tanto tempo. Clara tomou um gole do chá, sentindo o calor descendo por sua garganta, trazendo uma leve sensação de conforto. Ficou em silêncio por um tempo, apenas absorvendo as palavras da amiga. Havia algo de tranquilizador em saber que ela não estava sozinha naquela jornada, que havia alguém ao seu lado, pronto para apoiá-la. Começou Clara, hesitante. Eu só não sei o que fazer agora. Por tanto tempo, minha vida girou em torno de Lucas. Mesmo com todas as coisas ruins, ele era o centro. E agora, eu não sei mais quem sou sem ele. Ana segurou a mão de Clara, apertando-a suavemente. Agora você vai descobrir. Vai ser difícil no começo, porque você está tão acostumada a pensar nele antes de pensar em você. Mas com o tempo, você vai ver que há muito mais em você do que esse relacionamento. Você vai se reencontrar, Clara. Eu prometo. Clara olhou para a amiga, sentindo uma pequena faísca de esperança começar a surgir no meio do turbilhão de emoções. Ela sabia que o caminho à frente seria longo, cheio de altos e baixos. Mas pela primeira vez em muito tempo, tinha a sensação de que havia luz no fim do túnel. E essa luz, ela sabia, era dela mesma. Era o brilho que havia se apagado, mas que agora começava, lentamente, a reacender. Naquela noite, Clara adormeceu no sofá de Ana, sentindo-se segura pela primeira vez em muito tempo. E enquanto os primeiros raios de sol de um novo dia entravam pela janela, ela soube que, embora o caminho ainda fosse incerto, havia tomado a decisão certa. A jornada de se reencontrar estava apenas começando, e ela estava pronta para enfrentá-la, um passo de cada vez. Os dias que se seguiram foram uma mistura de emoções para Clara. As horas pareciam alternar entre momentos de alívio, em que ela sentia que havia feito a escolha certa, e instantes de dúvida, quando o silêncio do apartamento vazio a atingia com toda a força. Lucas havia deixado um espaço tão grande em sua vida, que agora ela não sabia exatamente como preenchê-lo. Ela estava morando temporariamente com Ana, que a acolheu sem hesitar. As duas passavam as noites conversando sobre qualquer coisa, tentando distrair Clara de seus próprios pensamentos. Mas Ana sabia que o processo de cura era solitário. Clara precisava passar por isso por conta própria, e aos poucos estava começando a encontrar pequenos pedaços de si mesma que tinham sido deixados para trás durante o relacionamento com Lucas. Uma noite, porém, as coisas tomaram um rumo inesperado. Clara estava deitada no sofá, olhando para o teto, perdida em seus pensamentos, quando o celular vibrou sobre a mesa. O nome de Lucas apareceu na tela, e imediatamente ela sentiu um aperto no peito. Fazia semanas desde que ela havia deixado o apartamento dele, e ele não tinha tentado falar com ela desde então. Clara hesitou por alguns segundos antes de pegar o celular. Ela sabia que atender poderia reabrir feridas que ainda estavam cicatrizando. Mas uma parte dela, a parte que ainda sentia algo por ele, a fez tocar na tela e levar o telefone ao ouvido. Alô? Sua voz saiu fraca, quase hesitante. Clara, a voz de Lucas estava diferente, mais calma, quase melancólica. Eu preciso falar com você. A gente pode se encontrar? Clara ficou em silêncio por alguns instantes. Tudo dentro dela gritava para que ela recusasse, para que não voltasse para aquela história que tanto a machucou. Mas ao mesmo tempo, algo em sua voz, talvez a familiaridade ou a vulnerabilidade que ele raramente demonstrava, fez com que ela concordasse. Onde você está? Ela perguntou com o coração acelerado. Estou no bar onde costumávamos ir. Vem, por favor.
Clara desligou o telefone e ficou parada, olhando para o aparelho por um longo tempo. As dúvidas começaram a surgir. Será que era uma boa ideia? Será que Lucas tinha finalmente percebido o que havia perdido? Ela sabia que não podia se iludir, mas uma parte dela, aquela que ainda guardava memórias dos bons momentos, queria acreditar que talvez dessa vez as coisas fossem diferentes. Sem contar para Ana, Clara pegou um casaco e saiu. A noite estava fria. O ar úmido da cidade depois de uma leve chuva fazia as luzes das ruas parecerem mais distantes. Ela caminhou devagar, com o coração pesado e a mente cheia de pensamentos confusos. Cada passo em direção ao bar parecia um mergulho em um passado que ela estava tentando deixar para trás, mas que, de alguma forma, ainda a puxava de volta. Quando chegou ao bar, Lucas já estava lá, sentado em uma das mesas no canto, com uma garrafa de cerveja pela metade. O local estava quase vazio, o som baixo de uma música qualquer, preenchendo o silêncio desconfortável. Clara hesitou na porta, mas ao ver o rosto de Lucas, algo dentro dela se moveu. Ele parecia diferente, mais abatido, como se o tempo desde que ela o deixou tivesse feito efeito. Ela caminhou até a mesa e se sentou de frente para ele, sem dizer uma palavra. Lucas olhou para ela com um misto de arrependimento e algo que Clara não conseguia decifrar. "Obrigado por vir", ele disse, a voz ainda baixa, como se estivesse carregando o peso de uma decisão difícil. Clara apenas assentiu. Ela não sabia o que esperar. Não sabia se estava pronta para ouvir o que ele tinha a dizer, mas estava ali, e algo dentro dela queria respostas. "Eu pensei muito, nesses últimos dias", Lucas começou, olhando para o rótulo da garrafa em suas mãos. "Sobre nós. Sobre tudo o que aconteceu, e eu percebi que estraguei as coisas." Clara ficou em silêncio, observando cada palavra que saía da boca dele. Parte dela queria acreditar que ele estava sendo sincero, que finalmente enxergava os erros, mas outra parte, a parte que havia aprendido a ser mais cautelosa, estava alerta. "Eu nunca soube como me segurar em um lugar. Sempre fui inquieto", continuou Lucas, sem olhar diretamente para ela. "Mas com você, foi diferente. Eu sei que te machuquei. Sei que você esperou por algo que eu não soube como dar. Mas eu te amo, Clara. Eu sempre te amei." As palavras dele, aquelas que tantas vezes a fizeram se derreter, agora soavam diferentes. Clara sentiu uma mistura de nostalgia e tristeza, mas também uma clareza que nunca havia sentido antes. O amor que ele dizia ter por ela não era suficiente para preencher as lacunas que sempre existiram entre eles. Ela percebeu que não era apenas sobre o amor que Lucas professava, mas sobre o que ele era incapaz de dar. "Lucas, começou Clara, tentando encontrar as palavras certas. Eu sei que você me ama de certa forma, mas esse amor nunca foi o suficiente. Eu sempre estive sozinha, mesmo quando você estava por perto." Lucas levantou o olhar para ela, os olhos carregados de uma angústia que Clara raramente via. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras pareciam presas. "Eu não sei o que mais posso dizer", ele murmurou, quase num sussurro. "Eu queria que as coisas fossem diferentes." Clara olhou para ele, sentindo o peso daquele momento. Esse era o clímax que ela tanto temia, mas também sabia que precisava. Era o momento de deixar para trás a esperança de que Lucas mudaria, de que o amor que ele oferecia seria o suficiente para ela. E pela primeira vez, ela viu claramente o que estava à sua frente. Uma escolha. Ela poderia voltar para ele, recomeçar o ciclo, aceitar as desculpas e esperar, mais uma vez, que ele fosse o homem que ela sempre sonhou. Ou poderia, finalmente, fechar aquele capítulo de sua vida, sabendo que, apesar da dor, essa era a melhor decisão. Clara respirou fundo, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Ela não queria machucá-lo, mas sabia que continuar com ele seria trair a si mesma. E ela havia chegado longe demais para voltar. "Lucas, eu te amei com tudo que eu tinha", ela disse, com a voz embargada. "Mas eu não posso mais viver esperando por algo que nunca vai acontecer. Eu preciso seguir em frente." Ele a olhou por um longo momento,
o silêncio entre eles sendo mais forte do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Finalmente, Lucas assentiu lentamente, aceitando o que Clara havia decidido. Ele sabia, no fundo, que não havia mais o que ser feito. Eu entendo, ele disse, baixinho. Eu só sinto muito. Clara sorriu tristemente, levantando-se da mesa. Ela sabia que aquele era o fim definitivo. Não haveria mais voltas, nem segundas chances. Ela estava livre, e embora o caminho à frente ainda fosse incerto, Clara sabia que havia tomado a decisão certa. Ela saiu do bar sem olhar para trás, sentindo o peso de uma era que finalmente se fechava. A cidade continuava sua rotina, indiferente ao que acabara de acontecer. Mas para Clara, o mundo parecia diferente. O futuro estava aberto, e agora, pela primeira vez, ela estava pronta para vivê-lo em sua plenitude. Quando Clara saiu do bar naquela noite, sentiu o peso do mundo sendo retirado de seus ombros. As palavras finais de Lucas ainda ecoavam em sua mente, mas não de maneira dolorosa. Era como se finalmente tudo estivesse claro, o amor que ela havia carregado por tanto tempo. Aquele sentimento que aprendia a uma esperança vazia, agora parecia uma lembrança distante. Um capítulo encerrado de uma história que precisava chegar ao fim. A cidade de São Paulo estava viva à sua volta, com carros passando apressados, pessoas caminhando em direções diversas, mas Clara sentia uma tranquilidade inédita. Pela primeira vez, o caos ao redor dela não a afetava. Cada passo que ela dava pelas ruas molhadas parecia a confirmação de que, a partir daquele momento, o caminho seria diferente. Ela não voltou para a casa de Ana naquela noite. Em vez disso, decidiu caminhar um pouco mais, deixar que seus pensamentos se organizassem com o movimento de seus pés pelas calçadas. Havia algo de terapêutico naquela caminhada sem rumo. A cada esquina, Clara sentia-se mais conectada consigo mesma, como se finalmente estivesse relembrando quem era, depois de tanto tempo tentando ser quem Lucas precisava que ela fosse. Enquanto caminhava, flashes de sua relação com Lucas passaram por sua mente. As primeiras vezes que ele a surpreendeu com flores, os passeios no Parque Ibirapuera, as longas conversas sobre o futuro que nunca se concretizaram. Havia momentos bons, sim, momentos em que Clara acreditou que eles poderiam ser felizes juntos. Mas havia também as longas noites solitárias, os silêncios dolorosos quando ele desaparecia sem explicação, e as promessas que ele nunca cumpriu. Agora, olhando para trás, Clara conseguia ver tudo com mais clareza. Lucas sempre fora uma tempestade em sua vida. Encantador no começo, mas devastador no fim. Ela percebeu que o problema nunca foi falta de amor, mas sim a forma como esse amor era nutrido. O que ela e Lucas tinham era cheio de paixão, mas vazio de sustentação. E por mais que tenha sido difícil, aceitar isso foi o primeiro passo para sua própria cura. Eventualmente, Clara encontrou um pequeno café aberto e decidiu entrar. Sentou-se perto da janela, observando as luzes da cidade refletirem nas poças de água, enquanto o garçom trazia uma xícara de chá de camomila. Ela segurou a xícara quente entre as mãos, e naquele momento, soube que algo dentro dela havia mudado de forma irreversível. Ela pensou em Ana, que sempre estivera ao seu lado, a incentivando a se valorizar mais, a perceber que sua felicidade não dependia de Lucas, ou de qualquer outra pessoa. Ana estava certa o tempo todo. A força que Clara procurava nos outros sempre esteve dentro dela mesma, esperando o momento certo para emergir. Nos dias que se seguiram, Clara começou a reorganizar sua vida. Voltou para o seu próprio apartamento, o lugar que, por tanto tempo, ela evitou porque as memórias de Lucas estavam por toda parte. Mas desta vez, ao cruzar a porta, ela não se sentiu mais assombrada por essas lembranças. Agora, aquele espaço pertencia a ela de verdade, e ela estava pronta para preenchê-lo com novas memórias, novas experiências e, mais importante, com a sua própria presença. Ela voltou a se dedicar às coisas que a faziam feliz. Retomou o hábito de ler antes de dormir, começou a frequentar aulas de yoga no parque, algo que sempre quis fazer, mas nunca encontrou tempo.
Até se reconectou com amigos que havia perdido de vista durante o relacionamento, percebendo o quanto se isolou para tentar manter algo que, no fundo, nunca funcionou. Em uma tarde de domingo, enquanto passeava pelas ruas ensolaradas, Clara encontrou uma pequena loja de antiguidades que chamou sua atenção. Lá dentro, entre móveis antigos e objetos que pareciam carregar histórias próprias, ela viu um pequeno espelho de moldura dourada. Algo naquele objeto a atraiu de imediato. Era simples, mas ao mesmo tempo, carregava um charme que parecia dizer que, assim como ela, tinha passado por muitas coisas e ainda assim permanecia intacto. Clara se aproximou do espelho e, ao olhar seu reflexo, percebeu algo que não via há muito tempo. A mulher do outro lado não era mais aquela que vivia à sombra de Lucas. Havia uma leveza em seus olhos, uma força tranquila em seu semblante. Pela primeira vez, em anos, ela se viu por quem realmente era. Não a mulher que amava alguém que a machucava, mas a mulher que aprendeu a se amar o suficiente para se libertar. Ela comprou o espelho e o levou para casa, pendurando-o na parede da sala, como um símbolo de sua própria transformação. Cada vez que passava por ele, era como se lembrasse da jornada que percorreu, das dores e das conquistas, e de como tudo a levou até aquele momento. Os meses passaram, e Clara seguiu em frente. Lucas eventualmente tentou entrar em contato novamente, mas Clara, agora com o coração leve e a mente mais clara, não se deixou levar pelas tentativas de reconciliação. Ela sabia que, apesar dos bons momentos, o ciclo de destruição emocional que ele trazia consigo era algo que ela nunca mais poderia aceitar. Clara agora sabia que, acima de qualquer coisa, ela merecia paz. Merecia uma vida plena, onde o amor, quando viesse, seria algo que a fortalecesse, e não algo que a quebrasse. Mas por enquanto, o mais importante era que ela havia aprendido a se bastar. Havia encontrado em si mesma tudo o que precisava para ser feliz. Naquela noite, sentada à janela de seu apartamento, Clara observou as luzes da cidade brilhando ao longe. Sentiu o coração tranquilo, a mente em paz. O som da cidade parecia agora uma música distante, harmoniosa, e pela primeira vez, em muito tempo, ela sorriu sozinha. Era um sorriso de alguém que passou por uma tempestade e, finalmente, encontrou o sol. Alguns anos haviam se passado desde aquela noite em que Clara deixou Lucas para trás no bar. A vida dela tomou um rumo completamente diferente do que ela imaginava na época. Às vezes, olhando para trás, parecia que os momentos mais difíceis da sua vida haviam acontecido em outra era, com outra pessoa. Mas Clara sabia que, no fundo, tudo aquilo fazia parte de sua história, moldando quem ela era agora. Clara se reinventou de várias maneiras. Depois de um tempo, ela decidiu mudar de emprego, deixando o ambiente corporativo que tanto a pressionava e onde ela se sentia desconectada de si mesma. Encontrou uma paixão em uma área que sempre a interessou, mas que ela nunca teve coragem de explorar: o design de interiores. Ela havia sempre se sentido atraída pela ideia de transformar ambientes, de criar espaços que transmitissem algo, que contassem histórias. Assim como ela havia transformado sua vida, Clara passou a transformar os espaços de outras pessoas, ajudando-as a encontrarem beleza e conforto em suas próprias casas. Seus projetos começaram pequenos, com amigos e conhecidos, mas logo ganharam destaque. As recomendações vieram, e seu nome passou a ser mencionado entre aqueles que buscavam alguém com sensibilidade para captar mais do que apenas uma estética. Alguém que entendia a importância de criar ambientes onde as pessoas se sentissem verdadeiramente em casa. Seu apartamento, onde antes as memórias com Lucas a aprisionavam, agora era um santuário de tranquilidade e criatividade. Cada canto era decorado com objetos que ela escolheu cuidadosamente. Cada detalhe refletia quem ela havia se tornado. O pequeno espelho de moldura dourada, que comprou naquela tarde de sol, ainda ocupava um lugar especial na parede da sala, lembrando-a da sua jornada de autodescoberta. Clara também reconstruiu suas amizades, reconectando-se com pessoas que foram importantes em sua vida, mas que ela havia deixado de lado durante o relacionamento. As conversas francas, as risadas fáceis e a companhia dessas pessoas
a fizeram perceber o quanto ela se isolou nos anos que passou com Lucas. Mas, acima de tudo, ela aprendeu a estar bem consigo mesma. Havia uma nova leveza em sua maneira de viver, uma segurança que vinha do fato de que, finalmente, ela sabia seu valor. O amor, eventualmente, voltou a fazer parte de sua vida. Não veio na forma de uma paixão avassaladora ou de promessas grandiosas. Pelo contrário, veio de forma lenta e suave, de alguém que apareceu quando ela já estava completa em si mesma, quando não precisava mais de outra pessoa para se sentir inteira. Clara conheceu Tiago em um dos projetos que estava desenvolvendo, e com o tempo, uma amizade se formou, depois algo mais. Diferente de Lucas, Tiago não fazia promessas que não poderia cumprir. Ele era alguém que caminhava ao lado dela, com paciência, respeito e admiração. Não havia pressa ou expectativas sufocantes. O relacionamento que construíram foi baseado em confiança, compreensão e, principalmente, na liberdade que ambos tinham para serem quem realmente eram. Clara, agora mais madura e ciente do que queria para sua vida, encontrou em Tiago alguém que a apoiava e, ao mesmo tempo, a deixava ser livre. Mas apesar do novo amor que surgiu em sua vida, Clara sabia que a maior conquista não foi encontrar outra pessoa. Sua verdadeira vitória foi ter encontrado a si mesma. Ela entendeu, ao longo dos anos, que o amor próprio era a base de tudo. E foi com essa compreensão que ela construiu um futuro onde sua felicidade não dependia de ninguém além dela mesma. Em uma tarde ensolarada, enquanto Clara trabalhava em um novo projeto em seu escritório, o telefone tocou. Era Ana, como sempre, com seu tom animado e cheio de vida. "E aí, amiga? Vai ter café hoje ou você está atolada de trabalho?" Ana perguntou rindo. Clara sorriu ao ouvir a voz da amiga. Desde o início, Ana foi uma das pessoas mais importantes em sua jornada de cura, e o laço que elas compartilharam só havia se fortalecido com o tempo. "Sempre há tempo para um café com você, Ana", respondeu Clara, guardando alguns papéis e se levantando. Os encontros no café da esquina eram uma tradição que elas mantinham desde que Clara havia dado aquele primeiro passo para fora da sombra de Lucas. Era ali que, entre risadas e confidências, Clara e Ana celebravam a vida, as pequenas vitórias e a paz que encontraram ao longo dos anos. Enquanto caminhava para o café naquela tarde, Clara sentiu a brisa leve em seu rosto e percebeu como estava em paz. O sol brilhava, e a cidade, embora ainda caótica, parecia acolhedora de uma maneira que nunca foi antes. Ela havia encontrado um equilíbrio que, por muito tempo, achou que nunca teria. Ao chegar ao café, encontrou Ana já sentada, folheando um livro e tomando um cappuccino. Clara se sentou ao lado da amiga, pegou seu café e, por um instante, observou o movimento ao redor. O vai e vem das pessoas, as conversas que se misturavam, o som da cidade continuando sua jornada. Ela se lembrou da Clara que, anos atrás, entrou naquele bar para encontrar Lucas, cheia de dúvidas e carregando um peso emocional imenso. Aquela versão dela agora parecia tão distante. Clara havia deixado para trás o sufoco, a incerteza e as correntes invisíveis que a prendiam. O que restou foi uma mulher forte, independente e, acima de tudo, feliz com quem se tornou. "E aí, sobre o que você estava pensando?" Ana perguntou, interrompendo os pensamentos de Clara. "Nada demais", Clara respondeu sorrindo. "Só estava refletindo como a vida muda de maneiras que a gente nunca imagina." Ana assentiu, como quem entendia exatamente o que ela queria dizer. E com isso, as duas retomaram a conversa, rindo e trocando histórias sobre o dia a dia. Enquanto elas conversavam, Clara percebeu que, mais do que qualquer outra coisa, o futuro que a aguardava estava cheio de possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia pronta para viver cada uma delas, em paz consigo mesma.